Paz e graça, amados irmãos. Antes de mais nada, queria agradecer a Deus por estar na sua presença e na vossa presença. Senhor e Pai, obrigado por estar na tua presença, na presença dos teus amados filhos e meus irmãos. Obrigado por tudo o que tens feito e que ainda vais fazer. Continua connosco, nos ajudando e nos fortalecendo a cada dia. Vai nos perdoando, nos abençoando e continua connosco. É tudo o que eu te peço e agradeço, Jesus, em teu nome, que vives e reinas para sempre. Amém e amém. Amados, queria-vos pedir duas coisas. Tudo o que eu tiver a dizer que não esteja de acordo com a palavra, ou com o assunto, em nome de Jesus me digam, pois também sou homem para errar. Depois também vos queria pedir que em vossas orações se lembrassem do povo de Israel, de Jerusalém, não somente também de mim, mas também de todo o homem e mulher de Deus, pois quem está a serviço de Deus é sempre afrontado e não é fácil por vezes. E queria mandar um abraço, claro, sem exceção a todos vocês. Amados, muitas vezes nós temos aí ouvido que rumores de guerras ou terroristas, especialmente especialmente na idade anterior à nossa, os muçulmanos, que por sua vez, se nós formos a ver bem em Gênesis, devem ser supostamente como é que eu hei de explicar? Os descendentes de Ismael. Mas agora, também, na nossa idade, há os terroristas da Síria, como já temos ouvido, que muitos, até o pastor, perdão, o Silas Malafaia hoje falou, que eu vi pelo menos num vídeo, e também noutros países. Não é que eu esteja de acordo com aquilo que eles fazem. Não, nada disso. Até é uma coisa que eu fico a pensar. Como é que eles se esqueceram daquilo que supostamente não, que aconteceu nos seus países, ou seja, nas suas cronologias, digamos assim, nas suas não sei como se diz, não, ou seja, onde havia, nos seus reis, um deles teve, mesmo não conhecendo a Deus, mas teve um ato de gratidão para com Deus. E não só deixou, perdão, não somente deixou o povo de Israel sair, como também ajudou o templo a reconstruir o templo. Até deu os utensílios que Nabucodonosor retirou da casa do Senhor antes do templo ter sido destruído, né? Em Judá, ou Jerusalém, peço desculpa, e depois deu outra vez aos israelitas. E até disse, onde os judeus ficaram, disse, o rei Ciro até pediu para que voluntariamente darem objetos de ouro, prata e etc. para ajudar na casa do Senhor. Isto dito por Ciro, onde o Senhor tocou e levantou o espírito em Ciro. Não foi como Nabucodonosor. Nabucodonosor, o Senhor tinha-lhe dado o espírito para que, ou tinha-lhe dado tudo, mas mesmo assim, Nabucodonosor não reconheceu, o rei da Babilônia não reconheceu que foi Deus. Por contrário, só depois de ter sido castigado de tal maneira. Agora, Ciro, rei da Síria, ou da Pérsia, peço desculpa, ele aí reconheceu que foi o Deus dos céus. E ao reconhecer que foi o Deus dos céus, também deixou ir. A Pérsia, não sei muito bem onde é, mas a Pérsia deve ser perto da Síria, para aqueles lados. E é isto que eu fico a pensar. Como é que eles deixaram esquecer por coisas
que se calhar nós cristãos não temos nada a ver, mas eles vão ou vêm contra nós. No entanto, eles, não sei o que lá o Alcorão tem, mas a nossa a palavra de Deus, a nossa não, a palavra de Deus, a verdade, diz que reis daquela mesma reis daquela altura e daqueles sítios nos ajudaram, neste caso, os nossos irmãos em Israel. Acho que era Naamã, quando foi ter com Elias, ou com Eliseu, também era da Pérsia. Peço desculpa, da Síria, salvo erro. Quantos e quantos o Senhor não ajudou para aqueles lados? Como é que eles esqueceram? Como é que eles puderam rebelar tanto? Especialmente contra nós. Amados, uma parte que eu apoio naquilo que o pastor Silas Malafaia disse, em algumas coisas eu apoio, gosto muito dele como pastor, gosto. Só não, como é que eu hei de explicar? Só não gostei da parte final do vídeo que eu vi, foi quando ele parece que estava a desafiar ou a pôr mais lenha na fogueira. Acho que isso não está certo. Acho que isso foi uma coisa que ele não devia ter feito. Ter posto lenha na fogueira. Porque isso vai fazer com que gere guerra e isso era escusado. Ou é escusado. Porque em vez de ser só a América e outros países em guerra, vai começar também o Brasil a entrar em guerra e depois vão outros países ajudar ou vão outros países meter-se em guerra. E acho que não é isso que Deus quer. Acho que não tenho a certeza. Deus, o nosso Pai, é de paz. Nós dizemos e está na palavra que Jesus é o príncipe da paz. Portanto, não é guerra que Ele quer. A nossa guerra não é contra o homem, nem contra a carne, mas sim contra o maligno e contra todo o espírito maligno e imundo. Essa é a nossa guerra. Não é contra a guerra humana. Amados, nós sabemos que o homem tem sido mau. Tudo bem. Mas mesmo assim, acho que o pastor Silas Malafaia, com toda a reverência a ele, se este vídeo chegar a ele, eu peço desculpa se ele levar a mal, mas com toda a reverência e todo o respeito que eu tenho a ele, gosto da sua maneira de pregar, gosto da sua maneira de ensinar, gosto de tudo nele. Só isso é que eu não achei que ele fizesse bem. Porque assim, como é que eu hei de explicar? Deus não quer guerra, por contrário, Deus quer paz. Deus quer que nós nos voltemos para Ele. E Deus não é um Deus de guerra. Deus é um Deus de amor, de paz. E como Ele disse muito bem, nós cristãos, os nossos líderes, como Ele falou, devemos de dar o exemplo. E o exemplo não é guerrear, não é pegar numa arma, ou seja no que for, e andar à guerra. Não. O exemplo que nós, cristãos, devemos de dar é pegar na Bíblia, que é a nossa arma, sim, ou na armadura, como Paulo falou, na armadura de Deus em Efésios 6, não me lembro agora os versículos, na armadura de Deus, e sim, pegar e falar. E chegar e dizer, olha, não é assim que se resolve as coisas. Nós, os cristãos, não temos nada contra vocês. Isto sim é falar. É o exemplo. Pronto, é claro que eles vão, como a gente viu nas imagens, o Estado Islâmico não é assim, não é pacífico. Mas não custa tentar. Agora, não vamos corresponder com armas, ou correspondemos com armas. Que exemplo é esse que nós vamos dar? Jesus não correspondeu com armas. Os romanos vieram para o prender, para o crucificar. E não foi com armas que ele correspondeu. Quando Pedro pegou na espada e cortou a orelha ao servo do sumo sacerdote, Jesus o repreendeu e disse, guarda a espada, porque todo aquele que desembainhar a espada, todo esse morre pela espada. Amados, aí Jesus disse tudo. Jesus disse que nós não devemos
de puxar a espada para ferir ou matar, seja quem for. Não. Porque todo esse que o faz morrerá pela espada. Se cada um de nós que nos ferem, que nos magoam, fazemos assim assado, se nós pegarmos e correspondermos da mesma maneira, então ninguém ficava vivo. E acho que já não havia só a Segunda Guerra Mundial, mas iria haver a Terceira Guerra Mundial. E não precisamos chegar a esse ponto. Mas sim precisamos de, como havia também na Idade Média, daquilo dos cruzados, a Guerra Santa contra os muçulmanos. Não é isso que devemos fazer. Eles podem vir com armas, tudo isso. Nós temos uma arma que é uma armadura completa. Não somente temos um capitão fiel, mas temos isto. É a armadura completa. Se nós confiarmos em Deus totalmente e falarmos com eles, tentarmos, podemos ser mortos. Paciência. O que é que Jesus disse? Que nós iríamos ser maltratados, odiados por todas as nações e injuriados, tudo isso. Mas bem-aventurados nós que iríamos ser maltratados, mortos, tudo isso por amor do seu nome. Todos esses que estão a morrer, a sofrer, queimados, destruídos, crianças e idosos, todos eles vão ter uma ressurreição muito melhor. Já pensaram nisso? Amados, não vamos entrar em guerra. Para quê? Ou entrar em confrontos. Para quê? Para mais um país entrar em guerra? Para haver mais fome do que o que já há? Para entrar em mais crise do que o que já há? Não. Aliás, disseram-me para eu ter cuidado com o que se diz, porque está tudo sob escuta. Eu sei que sim. Eu não sei o que me pode vir a acontecer agora. Mas eu acho que estou aconselhado da melhor maneira. Guerra para quê? Não vale a pena. Mais vale nós pegarmos e fazermos como Deus quer que nós façamos. Deus não quer guerra. No Velho Testamento nós vemos, mas o Velho Testamento é válido, claro. Mas Deus aí eu creio que Deus quando via que havia muita guerra e isso tudo, quando viu tudo isso, foi daí que Deus decidiu, na minha opinião, atenção, na minha opinião, eu creio que Deus, ao ver isso tudo, viu que quando mandou Jesus, ou quando decidiu, olha, vou mandar o meu filho, foi porque viu que já era demais. E daí decidiu mandar o seu filho. Daí, como em João 3,16 está, ele teve um amor incondicional e decidiu mandar o filho. O filho, sim, como está também na parábola dos lavradores maus. Decidiu então mandar o filho amado. E eles não o aceitaram. Mas nós que o aceitamos, sabemos que Jesus é o príncipe da paz. É amor. E não quer luta. Não quer nada disso. Por isso, amados, não devemos ser assim. Não devemos... Ouvimos rumores de guerras. Jesus avisou-nos disso. Jesus nos avisou. Não vamos entrar nisso. Para quê? Vamos antes ter calma. Mas voltando ao que eu estava a dizer, pessoas daqueles lados que o Senhor levantou para ajudar essas pessoas para reconstruir o seu templo, digo, é o que eu queria falar, que é em Esdras, o capítulo 1, logo o primeiro, até o versículo 1 ao 11, que é uma passagem que eu também gosto e admiro. Um homem que era da Pérsia, um rei da Pérsia, que não conhecia a Deus, mas teve quando Deus tocou nele, deu-lhe aquele espírito para que se cumprisse pela boca de Jeremias aquilo que Deus disse. Ciro podia ter dito, podia ser outro e nem ouvir o que o Senhor lhe dizia de meu coração, e podia ter sido outro e dizer, foi como Nabucodonosor, foi os deuses não sei quem deram-me isto, mas não, ele reconheceu
É isto que eu admiro em Ciro. Um rei da Pérsia, um persa, que, sim, a Pérsia já pertence, é meio grego e meio islâmico. Agora, na altura não sei, mas grego, amados, sabemos que a Grécia, na altura, foi Deus a torto e direito. Agora, se formos a ver, os persas eram assim. No entanto, Ciro teve aquela coisa de reconhecer que foi Deus, o Deus dos céus, que me deu tudo. Pôs tudo ao meu encargo. Daí que eu creio que Ciro, chamado pelos gregos Xerxes, teve inúmeras vitórias, expandiu bastante o seu território, por isso mesmo, creio eu, e também deu diversas coisas para a ajuda, neste caso, diversas coisas para a ajuda da casa do Senhor, desde utensílios para a reconstrução, e os israelitas conseguiram então construir o templo do Senhor. E é isto que eu admiro em Ciro. Muitas vezes há pessoas que podem ter aquela coisa de ter aquela humildade, muitas vezes, de reconhecer, de ver, às vezes, o nosso exemplo, se for bom, de pensar assim, foi Deus que me deu isto. Às vezes pode acontecer, mesmo do mundo, como aconteceu com Ciro. Mas também há outras pessoas que não reconhecem como Nabucodonosor, e até podem ser arrogantes a esse ponto de dizer, fui eu que consegui tudo isto por meu trabalho, ou por isto, ou por aquilo. E então vamos a Esdras 1, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 11, e diz assim a palavra de Deus. Ciro convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, e todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinado, os homens do seu lugar o ajudarão com prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus, que habita em Jerusalém. E então se levantaram os chefes dos pais de Judá e Benjamim, e os sacerdotes e os levitas, com todos aqueles cujo espírito Deus despertou para subirem a edificar a casa do Senhor, para que está em Jerusalém. E todos os que habitavam nos arredores lhe confortaram as mãos com objetos de prata e com ouro, e com fazenda, e com gados, e com coisas preciosas, afora tudo o que voluntariamente se deu. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa dos seus deuses. Estes tirou Ciro, rei da Pérsia, pela mão de Mitredate, o tesoureiro, que os deu
por conta de Sesbazar, príncipe de Judá. E este é o número deles: 30 bacias de ouro, 1000 bacias de prata, 29 facas, 30 taças de ouro, 410 taças de prata de outra espécie e 1000 outros objetos. Todos os utensílios de ouro de prata foram 5.400. Todos estes levou Sesbazar quando os do cativeiro subiram de Babilônia para Jerusalém. Amados, eu gosto desta passagem, gosto muito desta passagem, uma das, são várias, mas uma das. Porquê? Porque ele não, Ciro não conhecia a Deus, se formos a ver. Conhecia, mas ao mesmo não era aquele conhecer como nós o conhecemos, como os israelitas naquela altura o conheciam. Mas ele podia ter sido arrogante e ter confiado nos seus deuses, como Nabucodonosor e outros antes confiaram e dizer que eles foram eles que me deram os reinos e não deixar e não ter deixado o povo de Israel sair. Mas não. Agora, Ciro tinha todo o reino, especialmente Babilônia, que Babilônia não devia ser uma cidade muito pequena, ou um reinado pequeno. Mas ele foi humilde e disse: o Deus dos céus, ou o Senhor Deus dos céus, que habita em Jerusalém, me deu todos os reinos. Ou seja, me deu todos os reinos, da terra. E ele me encarregou. O mais engraçado não é o mais engraçado, é o que eu admiro mais nele é que ele disse: e me encarregou de edificar casa, encarregou de edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. E depois não foi como escravos. Eu creio que aquilo já não foi como escravos, mas falou como a todo o povo de Israel, ou o povo de Judá, que quisesse ir com eles, que fosse para construir a casa do Senhor, a casa onde eles iriam se reunir, a casa onde eles iam louvar e bendizer ao Senhor. Ciro fez isso tudo e ainda disse que aqueles que iriam estar a peregrinar, os outros que estavam com eles, para os ajudar, com fazendas, tudo isso. E não sei, mas eu creio que até ele próprio ia dar. E não só outra coisa. Nabucodonosor tirou, ou seja, foi um abuso que ele fez, de tirar as peças dos utensílios, que foi 5.000 peças de prata e ouro, e meteu em conjunto com os deuses da Babilônia. Mas, agora, Ciro, o rei da Pérsia, que não conhecia a Deus, mas reconheceu que o Deus dos céus lhe deu tudo e que lhe encarregou, além disso, ainda pega nas coisas. Ou seja, para mim foi um rei, se formos a ver, muito humilde, de pegar e dizer: olha, tomem e levem, porque isto não é meu, nem pertence aos deuses da Babilônia, mas sim pertence ao Deus de Israel, pertence ao vosso Deus. Por isso, levem, que é o vosso Deus, que é o Deus que me deu tudo, o Deus que é forte, o Deus que não pode ser parado, o Deus que criou tudo. Por isso, levem. Não é nosso, nem é dos deuses da Babilônia, não nos pertence, mas sim pertence a ele. Levem. Ou seja, aqui ele deixou-os ir a eles e eu creio que aqui os israelitas que lá até ficaram a pensar: olha, os persas nem são assim tão maus. E depois disso, quando ainda falou aos outros para lhes ajudar, os outros o ajudaram, não somente ajudaram com fazendo tudo isso, como se calhar até o próprio rei Ciro ainda os ajudou. E aí eu imagino como aqueles próprios não ficaram.
que é normal. Se calhar até pensava, para aí, esta esmola é muita. O que é que virá daqui a seguir? Vamos ser presos, mortos, o que vamos ser? No entanto, nem uma coisa nem outra. Agora, lá está o que eu estava a querer dizer. Depois disto tudo que aqui está escrito, depois disto que aconteceu, como é que daqueles lados se ainda estão a revoltar contra nós? Ou seja, não é a questão de... Como é que eu quero dizer isto? Não é a questão de eles estarem... pronto. Eles, se calhar, houve algumas coisas que aconteceram que fizeram contra eles. Mas, se formos a ver, nós cristãos não temos culpa. Nós não fizemos mal nenhum. Nós simplesmente somos ou fomos escolhidos para, como Jesus disse, ir por todo o mundo pregai o meu evangelho. É só isto que nós... e batizai e ensinai a obedecer a tudo o que eu vos ensinei. Só isto que Jesus nos pediu. E a dar o exemplo, a viver como Ele nos ensinou. Só, mais nada. Agora, é isto que nós temos que fazer. E não entrar em guerra. Porque não vale a pena entrar em guerra. Mas voltando ao assunto, muitas vezes nós vemos aqui. E isto é uma lição que podemos aprender. Ciro foi humilde o suficiente e tudo que foi tirado da casa do Senhor ele ainda deu. Mas Nabucodonosor, na sua arrogância, pegou e levou tudo para a Babilónia, para os deuses da Babilónia. E só depois de ter sido castigado como foi, de ter sido como um animal, aí é que ele voltou. Aí é que ele reconheceu que Deus era Deus. Que sejamos como Ciro e não como Nabucodonosor. E o restante que eu disse, pensemos nisto, amados. E quanto ao pastor Silas Malafaia, que não fique magoado comigo, nada, porque eu tenho muita reverência por ele, gosto muito dele. Só que acho que isso que ele disse no final de como se estivesse a pôr lenha na fogueira, acho que isso não valeu a pena. Na minha opinião, atenção. Agora, cada um dos meus irmãos e líderes, claro, tem a sua opinião, mas acho que não era necessário. Deus vos abençoe.